quero ler hoje um texto com vocês. Não vou pedir, abram suas Bíblias, porque se vocês derem o glória eu não vou ouvir mesmo, mas vai ficar para dar dobrado no próximo culto. Vou ler um texto que está no livro de Atos, no capítulo 27, do verso 9 ao verso 11. E vou pedir a você que não feche a sua Bíblia, porque nós vamos dar uma continuidade lendo nesse texto. E hoje eu queria falar, através desse texto para a sua vida, sobre estar envolvido no problema. Envolvidos no problema é o tema dessa ministração dessa noite. Envolvidos no problema. Está no livro de Atos, capítulo 27, do verso 9 ao verso 11, que diz assim: tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Quando nós vamos estudar o livro de Atos, nesse capítulo 27, você vai ver especificamente a Bíblia mostrando, né, o texto é bem histórico, né? A gente vê a redação ali de Lucas, escrevendo para a gente ali o que aconteceu nesse período. E você vê quando Paulo foi levado a Roma. Ele apelou ao tribunal de César por ser um cidadão romano e teve que fazer agora essa viagem até o Império Romano. E antigamente, essas viagens continentais ali, né, o mar Mediterrâneo, ele saindo de Jerusalém, onde ele estava, ele tinha que fazer esse trajeto de navio. E a gente vê que antes desse versículo que nós lemos, a Bíblia relata que começou um vento contrário. E esse vento contrário atrasou muito a viagem deles, até o ponto onde nós vemos Paulo agora advertindo aquelas pessoas e trazendo para eles um prognóstico, falando a respeito do futuro. Aqui é um ponto muito interessante para nós nos debruçarmos, principalmente nessa época que nós estamos, porque quando nós estamos, queridos, envolvidos em alguma situação, em algum problema, nós buscamos sempre referência de outros episódios que já ocorreram antes, buscamos referência de outras situações que outras pessoas viveram muito próximas à nossa, e a partir disso criamos expectativa do que vai acontecer. Aqui, talvez a gente estivesse falando com um capitão que já tivesse passado por aquele ponto algumas vezes, já tivesse manobrado o navio naquele ponto algumas vezes, enfrentou uma dificuldade inicial até chegar ali, mas acreditava que para frente o que aguardava ele era melhor, que talvez ele tivesse habilidade suficiente para contornar. Se ele já superou aquele vento contrário até aquele ponto ali, o que mais poderia lhe acontecer? A experiência da sua viagem até ali já lhe dava a segurança dele entender que já estava apto, pronto a enfrentar qualquer desafio. Por sua vez, o prognóstico de Paulo a respeito do futuro também fala sobre a embarcação. Falava que aquela embarcação, ela possivelmente ali teria problemas, e para a carga e para a vida das pessoas. Mas o dono do navio, quem era o dono do navio? O dono do navio era aquela pessoa que ganhava dinheiro com o transporte. Então era o meio de lucro dele. Tanto o capitão, que estava ali a trabalho, como o dono do navio, que ganhava dinheiro com aquele transporte, com aquelas cargas. Eles estavam ali naquele momento e ouvem uma palavra que vem de um homem de Deus. Mas quem era o homem de Deus agora no contexto e na visão deles? Porque para nós estamos falando do apóstolo Paulo, mas para eles era mais um prisioneiro que estava ali. Era mais alguém insignificante, mais alguém sem valor. Por que dar ouvidos a alguém que está ali? Porque possivelmente
estava respondendo a alguma acusação que poderia até resultar na perda da sua vida. Estava indo ao tribunal de César e apelava ao tribunal de César cidadãos romanos que foram condenados ou possivelmente estavam sendo condenados à morte. E aí a gente vai ver agora que não quiseram dar atenção ao apóstolo Paulo, não ouviram o que ele estava dizendo. E aí a gente começa a tirar alguma lição disso para as nossas vidas, porque muitas vezes estamos inseridos socialmente em locais aonde nós não temos o controle do que está acontecendo. Temos o Espírito de Deus, somos servos de Deus, mas às vezes você é servo de Deus, mas mora numa casa que seu pai não é crente, sua mãe não é crente. Você trabalha em uma empresa e o seu patrão não é crente. As pessoas não creem em Deus, não sabem quem é o Deus que você serve. E você ali é apenas às vezes uma voz que fala a respeito de algo. Quando a gente fala a respeito de algo bom, de algo que vai trazer bênção para a vida das pessoas, é mais fácil elas aceitarem. Agora, quando é exigida atitudes das pessoas e a palavra de Deus que vem, olha, agora você precisa parar de trabalhar, agora você precisa parar o seu navio, agora você precisa ter um prejuízo financeiro, agora você precisa deixar de receber um salário. As pessoas são relutantes a ouvirem a voz de Deus, quando a voz de Deus vem no sentido de contrariar o seu interesse. Só que o que estava em jogo aqui é que eles poderiam ter um pequeno prejuízo. O porto onde eles estavam não era próprio para ficar ali. Se você olhar o começo do texto, ele diz, já havia passado o jejum. Né? Para nós, fica vago esse termo, mas para o povo judeu aqui falava exatamente do Yom Kippur, do período que, para eles, quando eles falavam que estava passando o jejum, significava que já estava iniciando o inverno. Inverno com um tempo desfavorável à navegação. Mas o porto onde eles estavam também não era favorável para ficar atracado ali no inverno. Só que Paulo diz, continuar agora, dar sequência ao plano, ainda vai ser pior. Vai trazer grande prejuízo. E é prejuízo para o navio, é prejuízo para a carga, e é prejuízo para a vida. Mas Paulo não estava no comando do navio, Paulo não era o dono do navio, e nem era uma autoridade ali no lugar. Porque a Bíblia diz que um daqueles elementos ali, o centurião, ele teve que tomar uma decisão. Ele tinha que dizer o que ia acontecer. Só que ele preferiu, ao invés de ouvir o servo de Deus, ele preferiu ouvir o conselho do piloto e do dono do navio. E aí a nossa viagem segue agora, porque eu disse a você que muitas vezes eu e você vamos estar em locais e situações que nós vamos entender da parte de Deus o que está acontecendo. Vamos entender que às vezes pequenos prejuízos nos custariam menos se nós aceitássemos ele de primeira do que tentar resistir à ordem que Deus deu. E aí, o que é que eu quero passar para você nessa noite? Paulo tendo a visão, Paulo tendo a revelação do que ia acontecer, passou para as pessoas e elas não quiseram ouvir, não quiseram entender. Mas o fato das pessoas não ouvirem o que Paulo disse não tirou Paulo das consequências da desobediência das pessoas que estavam com ele. Esse é o grande ponto dessa ministração. É a gente compreender que às vezes estamos envolvidos no mundo, na sociedade, e que fomos chamados para pregar o Evangelho. Paulo diz, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Está todo mundo viajando nesse mesmo barco, nesse mesmo planeta, no mesmo bairro, no mesmo prédio, na mesma casa, na mesma família. Estamos viajando juntos nesse período de tempo em que Deus nos concedeu passarmos sobre a face da terra. O grande detalhe que nós precisamos compreender é que quando nós falamos do Evangelho,
Pregamos para as outras pessoas. Se elas não quiserem se arrepender, é problema delas. Eu já fiz a minha parte. É como se nós estivéssemos achando que estamos imunes à consequência da desobediência do outro. Mas em muitas circunstâncias estamos exatamente presos dentro do mesmo barco. E aí a palavra vem através da minha vida, da sua vida, e você diz a alguém que está no comando, diz a alguém que está na direção. Você fala para o seu esposo, olha, isso aí vai dar problema. Você fala para um parente seu, para um cunhado, olha, você está fazendo errado. Mas ele não vai lhe ouvir. E a gente vai perceber no texto que as circunstâncias, inicialmente, ainda começam a se mover para querer contrariar o que Deus falou. Ah, você disse que não ia dar certo esse negócio, que isso aqui é errado, eu pular fora, mas e aí? Estou me dando bem, estou ganhando dinheiro. A Bíblia diz, por isso que eu pedi que você não fechasse agora, no capítulo 27, do verso 13 ao 15. Começando a soprar suavemente o vento sul. Eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. E por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Só que aí começa agora. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado noroeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. E assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Preste atenção comigo aqui agora. O vento não chegou destruindo tudo, enquanto eles ainda estavam com a possibilidade de voltar para a terra. O navio está ancorado e eles decidiram que iam navegar, mesmo Paulo dizendo o contrário, mas ainda não tinham efetivamente colocado em prática a decisão deles. Já tinham decidido que não iam ouvir o que Paulo disse, mas iam ficar ali apoitados para logo saírem com o barco, porque a decisão já estava tomada. Aí, aliada à palavra de desobediência deles, vamos seguir. Aí começa a soprar um vento suave. Quando eles sentiram o vento suave, aí disseram, não, agora alcançamos aquilo que nós queríamos, porque o vento está tranquilo. Tem vento, mas é um vento suave. Só que a Bíblia diz que aquele vento suave, em pouco tempo, se transformou em um vento muito forte. Uma tempestade oceânica que começou a arrastar o navio. E a Bíblia diz que agora o navio perdeu o seu poder de resistência. Não tinha mais o que fazer e ficou à deriva. O que é ficar à deriva? Quando você está no mar, você tem um barco. Provavelmente esses barcos, nesse tempo, eram movidos à força do vento. Eles usavam velas. E as manobras, o leme e as velas dependiam para guiar na direção que eles queriam ir. Mas quando a força do vento, ela tomou conta do barco, da estrutura, eles agora ficaram à mercê das forças da natureza. Quais forças da natureza? A corrente marítima. O mar corre para um lado ou para o outro, ou para o norte ou para o sul. O mar está sempre uma corrente marítima levando para algum lugar. O vento estava soprando e não adiantava mais tentar mexer em nenhum controle do navio, porque não funcionava. A força da natureza imprimiu agora uma violência tão grande contra aquele barco que ele não tinha mais direção. Observe, uma lição para mim e para você. Antes de sair do porto, eles tinham opção de escolha. Para onde eu vou? Eles tinham essa opção. Posso voltar para casa? Posso ir para onde eu estou programado para ir? Ou posso ficar em terra? Aí Deus diz, não saiam do porto, que vai ter grande prejuízo. Mas o vento é tão tranquilo, um ventinho desse, eu consigo dominar sobre ele. Mas quando ele se lançou agora contra a palavra de Deus, aquilo que
estava fraquinho, um ventinho suave soprando sobre eles. A Bíblia diz que se tornou um vento tão tempestuoso que agora eles perderam a direção. E quantas pessoas que um dia ouviram a voz de Deus, ouviram a palavra de Deus, hoje talvez não se encontram na sua própria vida assim, à deriva na vida. São pessoas à deriva na vida. São pessoas que seguem apenas a corrente que puxa elas. São sopradas e chacoalhadas pelos problemas da vida, que acordam e vão dormir apenas para vencer aquele dia, para sobreviver aquele dia, porque não tem perspectiva mais nenhuma de futuro, para onde vai, o que está construindo, o que está fazendo. Tudo que elas querem é só sobreviver aquele dia. Tem dias que a tempestade bate mais forte, tem dias que a maré leva mais forte para outro lado. Elas não têm direção, não sabem para onde estão indo, não sabem aonde vão chegar. A vida delas se tornou apenas o barco sobre um mar, o qual elas não têm a opção de descer. Elas não podem dizer simplesmente, para aí que eu vou descer, porque a estrutura que está debaixo do barco não lhes permite viver. E agora nessa prisão, nesse barco, as pessoas não veem mais o futuro. É esse quadro exatamente que Paulo agora descreve, quando ele diz, não aparecendo nem sol e nem estrelas por muitos dias. Eles eram guiados ainda pelo que eles viam. Nesse tempo não se tinha GPS, Waze, aplicativos mais sofisticados. E a direção deles era dada pela luz do sol, das estrelas, mas além deles estarem sem nenhum tipo de controle do barco, estavam agora totalmente perdidos. Não tinham noção de onde eles se encontravam no meio do mar, porque por muitos dias ficaram sem luz. Quantas pessoas talvez nesse período de pandemia perderam seus negócios, perderam seu comércio, perderam seu emprego? No começo acharam que era apenas um vento fraco, mas hoje, quem sabe, não já estão no meio de uma tempestade dessa. E o objetivo mais forte do inimigo nesse tempo é querer lhe deixar sem luz. Quem sabe você está me ouvindo hoje e conhece alguém que está nesse estado, ou é você mesmo que está nesse estado. Já não via a luz há muitos dias. A tempestade não parou. No verso 20 ele vai dizer, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade. Eu acho interessante esse verbo que Paulo usa agora. Finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Eu não tenho 100% de certeza se Lucas estava acompanhando ele nessa viagem, ou se Lucas apenas narrou o verbo da forma como Paulo expressou. É possível, eu dei uma lida, que Lucas estivesse com ele nessa viagem. Mas ele eu tenho certeza que estava. E quando ele diz, perdemos toda a esperança de salvamento, significa que ele tinha desistido de qualquer plano, de qualquer sonho, porque para ele tinha chegado ao fim. A tempestade não diminuiu. Ele não voltou a ter controle sobre o barco. Continuava a deriva, sendo arrastado pelo vento, pela corrente das ondas. E além disso, não via mais nenhum tipo de luz. Perderam toda a esperança. Às vezes estamos em barcos assim. Somos funcionários de empresas assim. Que os donos, depois de serem açoitados por todo esse vendaval, não veem a luz, eles não conseguem ver a luz. E estão perdidos. Perderam já a esperança da vida. Mas se tem homem de Deus dentro desse barco, é agora que a gente vai descobrir se dentro desse barco tem um Jonas ou tem um Paulo. Porque, meu amigo, se esse negócio aqui já estava atribulado desse jeito, no outro barco não tinha vento forte no início, não tinha nada, mas porque aquele atribulado do Jonas estava em desobediência ali dentro, veio tudo isso. Eu acho que se no lugar de Paulo, quem está nesse barco aqui é Jonas,
o barco ia afundar sem precisar nem o vento mexer. Mas tinha homem de Deus dentro desse barco. Tinha alguém que estava ali, mas que estava indo para Roma, porque sabia que tinha um propósito a ser cumprido ali. Ele precisava continuar pregando o Evangelho. E quando ele recebe agora essa revelação, Paulo, você acha que já viveu demais. Você acha que já fez tudo que tinha que fazer para o reino de Deus. Você acha que já sofreu bastante. Você acha que agora chegou o seu fim. Ninguém lhe ouviu nesse barco. E vocês estão envolvidos nesse problema. Mas ainda existe propósito de Deus a ser cumprido. E a Bíblia diz que Paulo agora vai falar a eles: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora eu recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Será que você tem essa mensagem de vida onde você está? Para você conseguir mostrar às pessoas que a vida delas não consiste naquilo que elas têm, que elas não são aquilo que elas possuem, mas que existe um Deus que guarda e tem interesse em salvar a vida delas. Não apenas nesse plano material, mas de pegar essa vida mortal e transformar elas em seres espirituais eternos. É interessante, irmãos, que no meio desse barco, quando alguém percebe que o barco está afundando, sempre tem uns que querem pular fora. Quando perderam a esperança, no verso 30 ao 32, a Bíblia vai dizer que tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram barcos salva-vidas, com o pretexto de lançar âncoras de proa. Então Paulo disse ao centurião, aos soldados: se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. E a Bíblia diz que as cordas que prendiam os salva-vidas foram cortadas. A nossa reação natural, muitas vezes, quando temos a escolha e a opção: o navio vai afundar, tem salva-vida? Tem. Então me dá o meu irmão, que eu estou pulando fora. A nossa intuição de autopreservação nos leva a tomarmos muitas vezes decisões nesse sentido. A primeira coisa que eu quero é pular fora desse navio. A primeira coisa que eu quero é não estar exposto a esse problema. Eu não quero estar exposto a esse perigo. Mas às vezes você está aí, porque Deus ainda quer fazer coisas através da sua vida. Você precisa ser uma boca profética neste lugar. A Bíblia diz que aquele navio estava lotado de prisioneiros. E Paulo, além de encorajar aquelas pessoas, ele começou a reanimar aquelas pessoas, as pessoas que estavam ali já 14 dias sem comer. Paulo começa a encorajar eles e começa a dizer: olha, nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tomou pão, deu graças e partiu diante deles. E eles começaram a comer. Todos se reanimaram. Estavam no barco ainda. Não tomaram o controle do barco. Estavam à deriva. Mas a palavra profética que veio através de Paulo foi ouvida e crida. Então voltaram a se alimentar de novo. Porque, queridos, quando a pessoa perde a esperança, a primeira coisa que ela faz é querer deixar de se alimentar. Por isso que nesse período de pandemia tem muita gente deixando de ouvir a palavra de Deus. Porque enfrentaram problemas, dificuldades, e aí já se entregaram ao problema, já começaram a viver o sofrimento da derrota antes dela acontecer. Já começaram a sentir a angústia e a tristeza da morte antes dela chegar. Mas Paulo estava ali encorajando eles, trazendo alimento para eles. E a Bíblia diz que quando ele chegou a um momento em que o barco parecia que ia ser destruído totalmente, como Paulo já tinha dito, o centurião, que era responsável pelos prisioneiros romanos, impediu que todos os prisioneiros naquele barco fossem mortos. Preste atenção nisso. Se você ler o verso 43 ao 44, vai estar escrito assim: mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano.
Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra, e os outros teriam que se salvar em tábuas ou em pedaços do navio. E dessa forma todos chegaram a salvo em terra. Se já não bastasse a tempestade, se já não bastasse o vento, se já não bastasse a fúria das ondas, se já não bastasse os períodos difíceis que enfrentaram no mar, quando chegaram próximo da terra, ficaram com medo dos prisioneiros se soltarem e fugirem. E o plano era, agora vai ter que matar todo mundo de uma vez. Veja, desde o início dessa história que a gente vai vendo, o vento começa fraco, depois o vento fica forte. Aqueles prisioneiros que estavam ali, provavelmente estavam ali porque tinham cometido os piores crimes do seu tempo. Eram pessoas que a sociedade tinha rejeitado. Eram pessoas que estavam ali exatamente para ir apelar para o tribunal romano, porque foram sentenciados à morte. Ou estavam sendo julgados por crimes que poderiam resultar na sua morte. E aqueles homens agora receberam, ainda ali naquele barco, uma sentença de morte. Vamos ter que matar todos. Mas a Bíblia diz que para poupar a vida de Paulo, porque Paulo agora foi colocado ali naquele navio, exatamente na mesma condição que qualquer um daqueles outros, como prisioneiro. Isso nos faz a gente lembrar muito do que Filipenses fala, que o próprio Paulo falando aos Filipenses, quando diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Semelhante ao quê? Aos homens. E o que é que o homem estava destinado à morte? O homem estava destinado à morte. O homem era esse pecador condenado dentro desse navio chamado planeta Terra, sofrendo baixas todos os dias. E aí vem Jesus e se torna um desses condenados, se torna um desses pecadores. Por causa da vida dele agora, a nossa vida vai ser poupada. Tudo o que tinham que fazer agora era acreditar na instrução que Paulo deu. Agora é hora de se lançar ao mar e nadar em direção à terra. Mas tem gente que não sabe nadar. Então usa, meu irmão, o que estava aí na sua mão, o que for objeto destinado à destruição, se apoia nisso, porque é o que vai lhe levar muitas vezes até a terra. O barco agora já não existe mais, tem destroços, mas às vezes são esses destroços mesmo, são pequenas coisas que vão ser o suficiente para você chegar até a terra. Não precisa mais de um barco inteiro, não precisa mais de velas, de âncora. É um pedacinho só, já é o suficiente para você chegar até a terra. E é isso que a gente precisa entender. A gente está caminhando como se nós tivéssemos abandonado já esse planeta, de forma que entendemos que ele está sendo direcionado ao seu fim. A corrupção do homem aumentando cada dia mais. Os crimes aumentando exponencialmente. A perversidade do ser humano sobre a face da terra se manifestando mais uma vez, como nos dias de Noé. Crimes que, se fossem relatados talvez há 200 anos atrás, deixariam a sociedade perplexa durante muito tempo, se eles pudessem imaginar o ponto que o homem chegou sobre a face da terra. O sistema de controle social do governo chegando ao colapso. Polícia sendo investigada por polícia o tempo inteiro. Corrupção, crime. Quem deveria proteger, roubando, matando, destruindo. E a gente sabe que esse barco está se acabando. Podemos entender que já estamos tomando outra direção para rumo à nossa terra. Não podemos talvez abandonar o barco inteiro, porque precisamos, enquanto estamos nesse mundo,
precisamos comer, precisamos beber, precisamos trabalhar. Mas que isso seja para nós apenas um pedaço de tábua para nos levar ao nosso destino. E que não venhamos a querer permanecer nessa estrutura, nesse barco, porque ele já está afundando. E o que eu queria concluir para você nessa noite é que às vezes tem situações que eu e você não entendemos. Por que que Deus permite que sejamos incluídos e colocados em determinadas situações? Como o próprio Cristo foi contado entre os transgressores, foi contado entre os malfeitores, não entre os príncipes. Como o apóstolo Paulo agora, o homem que influenciou milhões, milhões e milhões de pessoas para Cristo. Um homem que se tornou um ícone do Evangelho. Um homem, se tornou um ícone do Evangelho. Se eu e você estivéssemos naquela sociedade, íamos ver um prisioneiro dentro de um barco, junto com assassinos. E ele era mais um deles. Estava ali contado entre eles, envolvido no problema. Mas porque ele estava envolvido naquele problema e por ser homem de Deus, nenhuma daquelas vidas se perdeu. E hoje somos testemunhas. Quem sabe aqueles prisioneiros, quantos daqueles futuramente foram absolvidos das suas sentenças? Quem sabe? Voltaram para suas casas, para as suas famílias e relataram exatamente tudo o que aconteceu aqui nesse episódio. Será que nós sabemos quantas almas foram ganhas para Cristo a partir dessas vidas que foram poupadas? O testemunho do centurião, o testemunho do capitão do navio, o testemunho de todas aquelas pessoas que viram o agir de Deus através da vida de um homem que estava dentro daquele barco. Nós não queremos nos envolver em problemas, nenhum de nós. Não gostamos, irmão, não é bom, não é bom. Mas permaneça firme. Ainda que você olhe para o céu e não veja mais as estrelas, não veja mais o sol, ainda que você tenha perdido o controle da situação, creia que no momento certo Deus vai trazer uma direção sobre a sua vida. O importante é você não desistir. Não desista, permaneça firme. Essa é a mensagem de Deus para a gente nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar.